a gente pode chamar de Q, de P, o outro ponto. Primeiro ponto P, genérico. O outro ponto Q, que é um ponto com coordenadas conhecidas, x1, y1. É um ponto conhecido, tá? É um ponto que você sabe os valores de x1 e y1. E um ponto R, que tem coordenadas conhecidas também, x2 e y2. Então, você vai estabelecer condições de alinhamento para esse ponto, e aí a equação que surge disso é uma equação geral da reta. Então, você monta lá o determinante, né? Aqui embaixo está o determinante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você montou o determinante com esses dois pontos igual a zero, e você tem uma reta, né? Esses pontos que pertencem à reta. Como você não fixou o P pode estar em qualquer lugar aqui, né? O P poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então, pontos genéricos são pontos que estão alinhados com esses dois pontos R e Q. Então, todos esses pontos P que você pode pegar, eles formam uma reta. Então, a equação que surge é a equação geral da reta. Vamos determinar aqui rapidinho uma equação geral da reta, né? Então, você tem lá os pontos. Então, você vai montar o determinante, né? X, Y e 1. O ponto é 1, 2. E aí completa com 1. Menos 2, 5 e completa com 1. Você vai resolver esse determinante. Isso aqui na ida vai dar 2x. Aqui vai dar menos 2y. Aqui vai dar mais 5. Na volta vai dar menos 2. Como volta é mais menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Nós estamos voltando, tem o sinal de menos, vai dar mais 4. Aqui vai dar menos y. E por último aqui vai dar menos 5x. Isso igual a zero, né? Que é a condição de alinhamento. Juntando x com x, y com y e constante com constante, você tem menos 3x menos 3y mais 9 igual a zero. Essa é a equação geral da sua reta. Quero verificar se essa equação realmente satisfaz os pontos, né? Então, você pega ali o menos 3 vezes 1, que é o ponto Q, né? Menos 3 vezes 2, mais 9. Isso vai dar menos 3, menos 6, mais 9, menos 9 mais 9, isso vai dar, isso aqui é zero, né? Igual a zero. Então, menos 9 dá zero. Então, o ponto 1 e 2 pertence. Quero fazer a mesma coisa para o ponto menos 2 e 5. Então, vai dar menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes 5, mais 9, igual a zero. Isso aqui tem que dar zero, né? Se der zero é porque o ponto pertence. Então, menos 6... Na verdade, mais 6, né? Desculpa. E aqui menos 15 mais 9 igual a zero. Então, você tem menos 9 mais 9, né? Menos 15 mais 6 vai dar menos 9 mais 9 dá zero. Então, realmente, a equação da reta que passa por esses dois pontos é menos 3x menos 3y mais 9 igual a zero. Ah, posso simplificar? Todos os termos aqui estão multiplicados por 3. Posso simplificar? Pode, à vontade, sem problema nenhum, tá? Mas essa equação aqui já é uma equação geral da reta. Você poderia dividir por 3, por exemplo, tá? Então, essa equação ficaria o quê? Menos x menos y mais 3 igual a zero. É a mesma equação, tá? Só está escrito de uma forma diferente. Ah, não gosto que fique negativo no x. Vou multiplicar por menos, dividir por menos 3. Posso fazer? Pode também. Ficaria x mais y menos 3 igual a zero. É a mesma equação, tá? São equações gerais também, da mesma forma. Claro, essa aqui é a primeira, já serve pra gente, então a gente pode usar ela para tudo, mas poderia usar qualquer uma dessas versões aqui também, que todos os problemas que você for resolver vai dar certinho também. Então, a equação geral é essa aqui. Os pontos de interseção com os eixos. Para fazer ponto de interseção com os eixos, você tem que lembrar o quê? Interseção com o eixo X, o que está acontecendo? Interseção com o eixo X, eu estou fazendo y igual a zero.
Então, eu vou fazer isso na minha equação. Tá? Se y é igual a zero, é a interseção com o eixo x, né? Certo? Interseção com o eixo x, nosso y é igual a zero. Então, eu vou fazer isso. Então, vai dar menos 3x menos 3 vezes zero, nosso y é igual a zero, mais 9 igual a zero. Isso vai dar o quê? 3 vezes 0 dá zero, isso vai dar 3x igual a... Tá um pouquinho coisa. 3x igual a 9, certo? Você passa 3x para o outro lado, você fica com 3x igual a 9, você passa lá, menos 9 e multiplica por menos 1, tá? Aqui eu não vou perder muito tempo com isso, que é só para a gente achar o valor de interseção. Então, x é igual a 3. Então, esse pontinho que faz a interseção da nossa reta, coisa é x igual a 3. Tá? E agora, interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y é o quê? É o contrário, né? X igual a zero. Interseção com o eixo x é y igual a zero. Interseção com o eixo y é x igual a zero. Certo? Se eu falei complicado aqui, vamos repetir. Interseção com o eixo x, y igual a zero. Interseção com o eixo y, x igual a zero. Faço isso na equação, isso vai dar menos 3 vezes zero, menos 3y, mais 9 igual a zero. Isso vai dar o quê? Zero, né? Isso vai dar y igual a 3. Então, nosso y igual a 3 vai ser mais ou menos aqui. Então, a gente tem essa reta tá aqui, ó. Mais ou menos, tá, gente? Isso aqui vai ser 3. Esse cara aqui é 3. Então, essa reta tá aqui. Ok? A lei da função afim cujo gráfico é R. Aí a gente precisa construir agora a função afim. Só que a função afim ela tem o quê? Ela tem a forma y igual a x mais b. Ou seja, o nosso y está sozinho do lado. Então a gente vai fazer isso, vamos isolar esse y. Então a gente tem menos 3y é igual a 3x menos 9. Certo? O y precisa estar sozinho. Então eu tenho que fazer o quê? Dividir por menos 3. Dividindo por menos 3, isso aqui vai dar y, né? Porque menos 3 dividido por menos 3 dá 1. 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1, então isso vai dar menos x. E menos 9 dividido por menos 3 vai dar menos com o menos dá mais, vai dar 3. Então, é essa nossa lei de formação da função afim que representa. Lembrando, a função afim que representa isso é a função f de x igual a y, tá? Então, esse y aqui é a nossa função, a nossa imagem. Então, essa reta... Claro, se x é igual a zero, interseção com eixo, continua a mesma coisa, a coisa continua lá. Se x é igual a zero, interseção com eixo y, y vale 3, a gente já achou. Se o nosso y é igual a zero, x é igual a 3, a gente já achou isso também, tá? Então, a ideia é a mesma, tá? Interseção com eixo não depende se você está usando função afim ou equação geral, tá? Qualquer forma, você vai achar melhor. Quero fazer primeiro a função afim, depois eu acho a interseção. Perfeito, você escolhe o que você quer fazer. Não quero fazer a função afim. Tudo bem, dá para fazer também a interseção com os eixos. Dá para você brincar bastante com isso aí. Tá? E você tem alguns exercícios, que é basicamente encontrar a equação geral da reta. Tá? E aí você pode depois ter alguns exercícios aqui, deixa eu ver se eu botei algum. No livro de vocês vai ter. O problema é que eu não sei se as páginas do livro, essa versão do livro é a mesma, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. Então, boto aqui esses exercícios aqui, se não forem o mesmo do livro, vocês façam esses, porque as correções eu vou ter esses aqui eu tenho, tá? O do livro eu não tenho. Não sei se eu vou conseguir pegar uma versão do livro, nem que seja impressa para eu poder fazer. Certo? Então vamos continuar aqui. Aí você tem agora o cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de dois dos seus pontos, tá? Isso aqui acho que já é clássico na função afim, né? Só vou fazer uma breve revisão aqui, mas isso aqui é clássico, né? Então, se você lembrar aqui lá da distância entre dois pontos, você tem um triângulo, né? Então, você tem uma reta, plano cartesiano, né? E essa reta você pode fazer um triângulozinho aqui, né? Você tem um ângulo alfa dessa reta. Lembrando, isso aqui é um
Δx, igual a gente viu lá na distância de pontos, aqui um ΔY, tá? Então, se você quer saber o coeficiente angular reta, o m, que está aqui como m, né? Mas na função afim lá a gente vê como a, é a mesma coisa, tá, gente? Só muda de nome, mas é a mesma coisa, tá? Lá é a inclinação da reta, aqui é o coeficiente angular, tá? Lá é o coeficiente angular da reta e aqui também, né? É a mesma coisa, então não muda, né? Então, o coeficiente angular ele é a tangente, tá, da reta com o eixo x. Então, a tangente, nesse caso, do eixo do ângulo alfa. Tá? Você expande aqui, semelhança de triângulos, né? Esse cara aqui é semelhante a esse, então esse ângulo aqui também é alfa. Então, a tangente o m é a tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo entre a reta e o eixo x. Ok? Claro, isso aqui vale para qualquer triângulo, tá? E qualquer inclinação de reta que ele faz um exemplozinho, ele faz um exemplozinho aqui com um ângulo com uma reta inclinação negativa e mostra que dá a mesma coisa porque a tangente vai ser do alfa, vai ser menos a tangente do alfa, né? Então aqui a gente tem então que o m ele é a variação do y, o ΔY, sobre o Δx, tá? Aí isso aqui faz uma analogia lá com a física, né? Velocidade é a variação da posição com o tempo. Se você pegar no movimento uniforme, se você pegar a posição y, o tempo x, é basicamente o m é a velocidade, né? A velocidade média, né? Então você tem aqui o cálculo do coeficiente angular da reta, tá? Aqui a reta é escrita um pouquinho diferente, né? Então você sabe que a reta vai cortar o eixo y, a reta sempre corta o eixo y e o eixo x, tá? Onde ela vai cortar o eixo y? Chamamos aqui de n. Lá na função afim a gente chama de coeficiente angular o a. O a. Na afim. Aqui a gente chama de m. Lá o coeficiente linear a gente chama de b. Aqui a gente chama de n. Questões puramente de tradição, tá? Não tem motivo para isso. São as mesmas coisas. Esse cara é igual a esse cara é igual a esse, tá? E aí ele acha o m, só que agora o m é o quê? Como você não sabe quem é esse ponto, você chama ele de n, mas ele é a interseção com o eixo y, então x é zero. Então vai ficar y menos n, x menos zero. Ficou isso aqui. Multiplica cruzado aqui, vai dar xm, passa o n para cá somando y igual a mx mais n. Tá aqui, tá bom? Essa é a equação, é chamada de forma reduzida de equação da reta, que é aquela formulazinha da função afim, né? Equação reduzida, mn, função afim a e b. Qual a diferença? Não tem diferença, tá? A questão prática é exatamente a mesma. Aqui a diferença é que a gente está falando do objeto reta, né? Lá a gente está falando de uma relação funcional entre y e x, né? A diferença é essa, que o objeto ele vai existir, mesmo que não existisse essa relação funcional, ele existir. Lá não, lá só existe porque tem uma relação funcional lá. Tá? Ele é chamado de ordenado, o coeficiente, o m é chamado de coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear da reta, né? Claro, se você sabe o coeficiente angular e você sabe o coeficiente linear, a reta fica determinada, tá? Se você sabe o coeficiente angular e sabe um ponto, fica determinado. Se você sabe o coeficiente linear e sabe um ponto, a reta fica determinada. Precisa sempre de duas informações a respeito para conseguir montar a equação da reta. Aqui você tem um exemplozinho, não vou fazer, tá? Só vou passar por ele rapidamente aqui. Calculo m, variação de y sobre variação de x. Monta a equação para o n, tá? Essa equação vai depender do n. Só que você conhece os pontos, então se você pegar qualquer ponto e substituir aqui e aqui, você consegue... Desculpa um pouquinho da tosse aí, tá? Então você consegue achar o valor de n. Com o valor de n de m acabou, você está em equação reduzida da reta. Quero encontrar a equação geral.
É só pegar isso aqui e montar o determinante igualar a zero. Determinante com um ponto P genérico x, y. E aí você vai montar e vai achar zero. Pegando a equação geral e simplificando para y, você vai achar essa equação aqui a menos de uma constante. Ah, o que significa isso? A menos de uma constante. A equação ela pode estar um pouquinho diferente se você não fizer as simplificações devidas, né? Que pode estar 2x sobre menos 2x sobre 2, por exemplo. Né? Poderia estar. Mas aqui, como são inteiros, vai ser difícil de acontecer isso. Vai ficar mais por conta dos decimais, que pode ser frações equivalentes, né? Aí você tem que ficar atento a isso. Fora isso, é mais difícil de acontecer. Função afim à equação reduzida, foi basicamente o que eu falei, né? A equação da reta tangente de alfa, né? O m é a tangente de alfa, o a é a mesma coisa. A é maior do que zero, f é crescente. M é maior do que zero, é o mesmo gráfico, ó. Não tem diferença, só botou cor diferente por questões de simplicidade, tá? Aqui entra uma questão interessante, é o que? Você tem no plano cartesiano uma reta horizontal, beleza. A reta horizontal não tem variação em y, tem variação só em x, tá? Então quer dizer o que? Essa reta ela é constante, né? Então você tem lá a função afim que representa isso seria y igual a uma constante. CT é constante, y igual a uma constante. Agora a reta vertical, tem um plano cartesiano aqui, que é o nosso plano cartesiano, tá? A reta vertical, paralela ao eixo y, ela não é uma função, tá? Mas é um objeto, tá? É um objeto da geometria analítica. No caso da geometria analítica, faz tanto sentido quanto qualquer outra reta, tá bom? Nesse caso, o x é constante, né? Nosso x é constante. Então, aqui já tem uma diferença. Na geometria analítica, a reta vertical ela faz sentido e nas funções ela não é uma função, tá? Então, aqui parece uma diferençazinha breve. Acho que está nessa anotação aqui alguma coisa nesse sentido. Mas não se preocupa muito que a gente vai ficar mais focado nas retas que não são nem paralelas nem verticais, né? Não são horizontais nem verticais, né? Paralelas sim, a gente vai gostar bastante de retas paralelas, tá? Uma coisa sobre retas paralelas, se você tem duas retas paralelas no plano cartesiano, fala logo um pouco sobre isso. Essas retas são paralelas, quer dizer o quê? Que os coeficientes angulares são iguais, tá? Então, aqui nesse caso, esse ângulo aqui, alfa e θ, são iguais se elas são paralelas. Tá bom? Então, esse é um conceito interessante aí. Então, você tem que o ângulo igual geram retas paralelas. Aqui alguns exercícios. Fala de função. Basicamente aqui a ideia da função ela volta, né? Então quem está bem seguro lá com função afim não vai ter problema nenhum para a equação da reta, né? Principalmente na equação reduzida, tá? Aqui o paralelismo que eu falei ali, né? Já adiantei um pouco aqui. Então o ângulo com o eixo x é o mesmo. Aqui você tem as retas verticais, as retas oblíquas, né? Tanto faz, não faz diferença. Certo? Então aqui, para determinar a posição relativa de duas retas, precisa comparar só a declividade. A melhor forma disso é você isolar o y e olhar o valor do m. O m das duas equações ele tem que ser igual. O m de r e o m de s na equação reduzida, eles têm que ser igual para as retas serem paralelas. Ou coincidentes, né? Que é uma reta sobre a outra. Porque aquela equação, por exemplo, uma equação 3x mais 2y menos 1 igual a zero, e uma equação 6x mais 4y menos 2 igual a zero. São equações diferentes, mas que no fundo representam a mesma reta. Se você comparar os coeficientes dessas duas retas aqui, você vai ver que eles são iguais. Então, retas coincidentes também entram nisso aí. Se não são iguais, que significa o quê? Que as retas são concorrentes. Existe uma interseção
um ponto que passa por essas duas retas, uma reta corta a outra, uma sobre a outra, tá? Isso aqui é aquele conceito lá da álgebra linear, né, do estudo de matrizes, né? Você monta o determinante dos coeficientes, né, dos coeficientes de x e de y e calcula esse determinante. Determinante igual a zero, isso vai dar o quê? Isso vai dar que as retas elas são paralelas ou coincidentes. Diferente de zero vai dar o quê? Vai dar interseção. Se você resolve esse sistema, esse ponto de interseção é a solução desse sistema. Quando tem solução, né? Quando não tem, aí se for coincidentes são infinitas soluções, se forem paralelas não tem solução, é impossível. Agora, tem um caso de concorrência, né? Os M's lá são diferentes, MR é diferente de MS, o coeficiente angular de R da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S, e você tem um caso particular de concorrência, que é o caso onde as duas retas elas concorrem com um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares, tá? Então, se elas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares dá igual a menos 1, tá? Então, essa é a informação interessante. Sei que as duas retas são perpendiculares e sei o coeficiente da primeira. Então, você sabe o coeficiente da segunda também, porque se o produto entre elas dá o quê? Dá menos 1. Então, você pega aqui, substitui, equaciona e resolve isso, e você tem lá o coeficiente da segunda reta. Aqui, ó. Determine a equação geral da reta que é perpendicular à reta y igual a 3x mais 1, traçada pelo ponto 4. Eu acho que ela não é traçada, né? O ponto 4 pertence a essa reta, né? 4 e 0. Né? Então você tem lá, qual o coeficiente angular dessa reta é? 3. Então eu sei que MR vezes MS, que é a reta que eu procuro, é igual a menos 1. Logo, 3 vezes MS é igual a menos 1, MS é igual a menos 1 terço. Aí eu monto a reta, né? Minha reta S, ela tem a equação y igual a menos 1 terço de x mais n. Quero saber o valor de n. Mas eu sei um ponto, então é y é 0, né? Menos 1 terço vezes 4 mais n. Então isso dá 0 menos 4 terços mais n. Logo, meu n é igual a 4 terços. Então, a equação da minha reta é y, da reta S. Y igual a menos 1 terço de x mais 4 terços. Ou, se preferir, menos x mais 4 sobre 3. Denominadores iguais, né? Então, você pode escrever tudo no mesmo denominador. Então, você tem essa equação da reta que é perpendicular a essa reta aqui, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? R está aqui e essa está aqui. Ok? Você tem outras formas de escrever também a equação da reta, né? Que é a forma que a gente chama de forma segmentária, né? Forma segmentária é quando você conhece as interseções com os eixos, né? Você pode escrever essa reta dessa forma, sabendo que a interseção com eixo x do ponto P é o ponto P e 0, e com o eixo y é 0 e Q. Você faz aquilo, né, aquele esquemazinho aqui, né? Um é 0, né? O outro é um valor P, e um é 0 aqui, e o outro é o valor Q. Monta o determinante, você vai chegar nessa reta aqui. Aqui já te fornece direto, você já olhando para a equação, a vantagem dessa forma aqui, né? Embora não seja muito usado, é que aquilo já aparece qual a interseção com os eixos, né? Interseção com o eixo y, com o eixo x, desculpa, com o eixo y aqui. Tá? Já te fala quem é o ponto, qual é o valor que você tem que usar no ponto. Lembrando, o outro valor é 0, né? Então a interseção com o eixo x é π0,
Você olhando lá para a equação, você vai ter isso. A interseção com o eixo y é 0 e q. Você olhando para esse ponto, você vai ter exatamente esse q. Aqui alguns exercícios. E a distância entre um ponto e uma reta, tá? Essa fórmula, você pode usar ela, mas não precisa, né? Você tem aqui a distância. Você quer calcular a distância desse ponto P a essa reta R, tá? A distância, ela vai ser o quê? Ela vai ser na perpendicular, então você sabe que forma um ângulo de 90 graus. Então, se você considerar que essa reta é a reta S, tá? E que passa pelo ponto P que você quer, esse ponto P é conhecido, certo? E essa reta R também é conhecida, tá? Você sabe quem é essa reta e você sabe quem é esse ponto. Então aqui você sabe quem é R, então você sabe quem é o coeficiente angular de R, MR. Como é perpendicular, você sabe que MR vezes MS é igual a menos 1. Achou o coeficiente angular da reta S. Com isso aqui. E o ponto é só substituir aquilo que a gente fez lá. Você vai achar a equação. Depois que você achar a equação, você resolve o sistema para essas duas equações e acha esse pontinho aqui. A distância desse ponto a essa reta se reduz ao quê? A distância desse ponto a esse ponto. Tá? Ah, mas isso dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Por isso a gente tem a fórmula, né? A fórmula é que você tem uma equação da reta qualquer, tá? E um ponto P, x0, y0, conhecidos, tá? A reta também é conhecida, tá? Esse A, esse B, esse C também são conhecidos. Então lá você vai substituir o A, o B e o C da sua reta que você tem, aqui o A e o B da sua reta que você tem e aqui os pontos. Substitui tudo e aí resolve, tá em módulo, tá? Porque isso aqui pode dar negativo, é uma distância, então tem um módulo aqui para regularizar esse problema. E aí você tem um triângulo, os versos de um triângulo ABC são, determine a medida da altura relativa ao lado AB. Então você tem os pontos A, B e C. Claro, é bom você colocar isso no plano cartesiano, numa perspectiva um pouco melhor, tá? Mas digamos que eles estão aqui, A, B e C. O desenho não pode limitar o seu raciocínio, né? Então você tem uma reta que passa por esses dois pontos, uma coisa que isso é um triângulo. Ele fala que é um triângulo, então essa figura está fechada. Aqui você tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Determine a medida da altura relativa ao lado AB. Então você tem uma altura aqui e essa altura ela tem que passar aqui, 90 graus. Certo? Então você tem que calcular a equação dessa reta, ok? Depois de você calcular a equação dessa reta, você usa a formulazinha da distância ou você usa aquele raciocínio de achar o ponto. Vamos usar a formulazinha que vai ser mais rápido, tá? Então, o nosso ponto C, que é o ponto P lá que ele fala x0, y0, é esse cara aqui, esse C. Então, na fórmula ele vai ser substituído. E aqui a gente precisa achar a equação dessa reta. Achar a equação dessa reta, muito simples. Pega o m igual a ΔY sobre ΔX, variação de y, menos 2 menos 4 sobre 1 menos 2. Isso aqui vai dar menos 2, menos com menos 2 mais 4 sobre 1 menos 1 mais 2. Certo? Conferir aqui rapidinho. Não, tá errado aqui, eu troquei os pontos, né? A variação está certo. Variação de y, menos 2 sobre menos 4. Isso aqui vai dar 2. E menos 1 menos 2, que vai dar 3. Isso deu 2/3. Certo? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui as coisas agora. Então, a gente tem y. No caso aqui, era melhor a gente fazer... Corta aqui.
Então aqui, lembrando, né, a gente tem na fórmula da equação da distância, a gente tem a equação geral, então a gente tem que calcular a equação geral da reta, tá? Então calculando a equação geral dessa reta, então a gente vai ter o quê? XY1 menos 2 menos 4 e 1, 1 menos 2 e 1. Determinante disso igual a zero. Então, vou fazer uma forma rápida aqui, não vou fazer sarrir, vocês façam aí no caderno de vocês sarrir, eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida aqui, menos 4x, aqui é menos 2, né? Aqui é menos 2 menos 4, vai dar mais 4, e aqui vai dar mais y, certo? Aqui na volta vai dar menos 4, vai dar mais 4, aqui vai dar menos 2y, vai dar mais 2y, e aqui vai dar menos 2x, vai dar mais 2x igual a zero. Então, juntando x, a gente tem menos 2x, juntando y, a gente tem 3y, juntando os constantes, a gente tem 8. Agora, a distância do ponto, ela é o que? A distância do ponto C, a reta R, tá? Que eu estou chamando aqui a reta AB, né? Você pegar aqui a figura, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, você tem essa reta aqui, você quer calcular essa distância aqui, tá? Então, esse cara aqui seria o ponto P lá na fórmula e essa aqui seria a reta R. Então, a gente tem o quê? Essa distância CAR é o módulo do menos 2 vezes o ponto, o x do 2, certo? Mais 3 o y do ponto, mais o 8. Isso sobre o menos 2 elevado ao quadrado, isso é da fórmula, tá, gente? Não é invenção minha. Mais 3 elevado ao quadrado, tá? Você pode voltar aqui na fórmula, ó, o A vezes o x0, o B vezes o y0, mais o C sobre a raiz do A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, você resolver isso aqui, distância de CAR é igual... Isso vai dar menos 4 mais 15 mais 8 em módulo, tá? Porque isso aqui podia ser negativo. E aqui vai dar 4 mais 9 na raiz. Isso aqui deu o quê? 8 menos 4 dá 4. 15 mais 4, 19 sobre a raiz de 13. Essa é a respostinha aí, tá? A distância entre C e a reta B é isso. Agora tenta fazer daquele outro jeito. Transforma, acha esse ponto aqui, acha essa equação e acha esse ponto e encontra essa distância aí novamente, tá? Aí você tem alguns exercícios. E por último, se a gente tem três pontos que não estão alinhados, né, você tem um triângulo. Voltando lá na questão de alinhamento, você tem um triângulo. Três pontinhos não alinhados, você tem um triângulo. Lembra que quando a gente queria mostrar que esses pontos estão alinhados, a gente calculava o determinante e mostrava que ele é igual a zero? Sim, nesse caso a gente sabe que o determinante daquela matriz lá vai ser diferente de zero, tá? Então, o que que significa? Significa que existe uma área aqui, e essa área, na verdade, é a metade do módulo desse determinante. Então, você calculou lá o determinante de três pontos que não estão alinhados. Evidente que isso vai dar diferente de zero, esse determinante vai dar diferente de zero. E a área desse triângulo que é formado por esses três pontos é a metade do módulo desse determinante, tá? E aí lembra que eu falei que você podia trocar a ordem dos pontos? Exatamente aqui, ó. O determinante pode ser negativo, por isso você bota esse módulo aqui para dar uma... Isso aí é positivo porque a área é positiva, tá? Então você tem aí uma formulazinha para calcular a área do triângulo conhecido três pontos. Tranquilinha, bem mais fácil de qualquer coisa lá
Apesar que a forma da triângulo também é muito fácil, você conhece a base e a altura, né? Mas se você não conhece, talvez isso aqui seja mais fácil de todos. Você conhece os pontos, então consegue resolver facilmente, tá? Os exercícios aí, ó. E aqui para calcular a área de um quadrilátero. Claro, você vai dividir isso aqui em 2 triângulos e aí você tem o que? Todos os vértices, certo? Você tem todos os vértices, aí fica tranquilinho, é só somar. Então isso por hoje é só, né? Por hoje não, por esse vídeo é só. Não sei se vocês vão assistir outro ainda hoje. Faça os exercícios e a gente se fala no encontro síncrono. Um abraço a vocês, cuidem-se.